Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Já estamos aqui mais uma vez hoje para adorar o nome de Jesus, para glorificar, para ler uma palavra, para ter aqui um momento com Deus. Você que tem participado dos nossos vídeos, vai o meu abraço, o meu carinho, com muita alegria no meu coração. Eu anotei aqui, acompanhando as pessoas que têm curtido, né, o nosso trabalho, têm acompanhado. Eu tenho alguns nomes aqui. E hoje eu vou falar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por a vida de todos. Por exemplo, eu tenho aqui o pastor Mário Borba e a irmã Zoe. Jorge Santo eu não conheço muito, mas ele curtiu também o nosso trabalho, esses últimos que a gente tem feito. O Claírio, que é meu cunhado, um abraço, Claírio, Deus abençoe. A irmã Eliane, que é minha vizinha. O seu Silvio Figueiró, que é a esposa da irmã Eliane, um abraço também, que sempre acompanha o nosso trabalho. Quero mandar os meus parabéns para o pastor Cláudio e a irmã Maria, ele estava de aniversário, acabei passando batido, mas vai aí o nosso abraço e muitos anos de vida, tá bom, pastor Cláudio? É um amigão aí que está sempre na fé. Também uma outra amigona, quero mandar um abraço, a pastora Fabiane Grafite, Deus abençoe, pastora, que o seu trabalho seja recompensado por Deus, que é tudo que a gente precisa. O PC Guindani, um abraço também, PC Guindani, Deus abençoe a tia e a irmã Mari, em nome de Jesus, e os filhotes, né? Eu chamo de filhote, mas já estão tudo adultos. O Carlos Ferreira, meu conterrâneo, né, lá de São Borja, também acompanha o nosso trabalho, vai meu abraço, Carlos Ferreira, para ti e para tua família. Irmão Edel Duarte, ali de Nova Hartz também, amigão, está sempre junto com a gente, vai meu abraço para o irmão Edel Duarte e irmã Mari, e também os seus filhos. Glória a Deus. E a pastora Nilza e o pastor Paulo, lá da Serraria. Eles têm um trabalho bonito lá, então você é bem-vindo lá nesse trabalho dos irmãos, lá na Serraria. E quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Isaías e para o pastor Daniel. Tá bom, pastor Daniel? Faz hora que a gente não se vê, mas um abração aí para o pastor Daniel, que é um amigão também. Glória a Deus. A gente tem a palavra de Deus, eu tenho falado a palavra de Deus conforme o Senhor tem me dado, e isso tem me dado uma satisfação, assim, de dever cumprido. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, que eu deixei ela aqui meio longinho. Glória a Deus. Mas Deus é bom. E, e eu quero falar hoje de uma palavra de fé. A gente precisa de uma palavra de fé. Mas agora eu vou orar e eu quero que você ore. Depois, se você está assistindo agora, você vai assistir depois essa oração. Mas eu quero que você entre na fé, na confiança, na certeza. Eu quero falar uma coisa importante hoje, que a gente, quando vai orar, a gente tem que confiar em Deus, né? Em Jesus, no Espírito Santo e naquilo que Ele pode fazer. E uma maneira muito interessante que eu coloquei aí até no celular, a respeito dessa confiança, essa certeza da fidelidade de Deus. E isso nos enche de fé e de força para fazer o nosso pedido. Tá bom? Vamos orar, depois vamos ler uma palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, soberano Pai que está no céu. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que o Senhor tem proposto, tem plano para salvar. Nós agradecemos, Pai, não somos, Pai querido, merecedores de nada, mas confiamos em Ti, na certeza da Tua fidelidade, na confiança. E assim, meu Pai, nós vamos pela fé, levando, Senhor, a nossa jornada com as coisas espirituais. A gente precisa aprender, a gente precisa reconhecer Deus em nossas vidas, em primeiro lugar, Senhor. E eu estou orando, Pai, agradecendo pelos meus companheiros de oração. Pai, também quero colocar naquela lista o meu irmão José Camargo, Senhor, e a sua família, a sua empresa. Que o Senhor abençoe ele, abençoe as suas investidas na fé. Também o nosso irmão, Pai, outro empresário, o João Turati, Senhor, abençoa ele, a sua empresa, abençoa os seus funcionários, seus amigos, sua família. E assim, Pai, a gente vai levando a palavra de Deus. Eu incluo também a irmã Laura, Senhor, que é a nossa amigona, parceirona há muitos anos. Então abençoa ela, a família dela. Ela tem ombreado, Senhor, ali naquela família, e nós agradecemos, Pai. Também oro pela vida do Gabriel, da Neiva, oro pela vida do Anderson, do Júlio, Pai, que são meus filhos. E o Senhor sabe, Pai, a minha família é uma família grande, eu sempre estou orando por eles, Pai, a minha mãe, meus irmãos. Que o Espírito Santo, Pai, trabalhe no coração de cada um, meu Pai. Que o Espírito Santo, meu Pai, que é o Consolador, nos dê
uma dinâmica, Senhor, para viver a nossa fé, para acompanhar o nosso trabalho, Senhor. Que o Senhor esteja presente sempre, meu Pai. Eu não posso esquecer que a presença de Deus nesse trabalho, nesse ministério é indispensável, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu vou acrescentar mais pessoas nessa lista de oração. O pastor Ezequiel Gonçalves também é outro amigão aí. Pastor Vinícius, pastor Vini e a sua família. Pastor José Carlos de Vico. Pastor Arnaldo lá em Caxias. Que Deus abençoe. O Valmir também, outro amigão lá junto com a sua família. E aproveitando a oportunidade dos abraços, é muito importante. Aqui o meu vizinho, aqui o Jordani, já faz um tempo que a gente mora aqui, 15 anos que eu moro aqui, eles moram na frente. E a gente foi, ao longo da vida, a gente foi se aproximando. E esses dias eu disse para ele, eu quero te dar um abraço. Vem cá que eu vou te dar um abraço. E também a família dele, a Luana, eles têm uma filhinha, coisa mais querida, que a gente aprendeu a gostar dela e amar. Então a gente vai curtindo. Eu sinceramente, esse dia eu falei, né, aqui a respeito o Gabriel até fez o vídeo da aposentadoria, né? Aposentado eu já estou. Da fé não sei, Deus é que sabe. Mas como que a gente vai parar de fazer uma coisa tão gostosa, tão boa, que a gente está contribuindo para o reino de Deus? Né? A gente não quer nada para nós assim. Eu não quero nada para mim. Eu sempre trabalho para Jesus, para o reino de Deus. E o Senhor vai fazer o que Ele quer daquilo que a gente está apresentando como verdade. Porque é importante você dormir e acordar pensando uma coisa boa, né? De poder ajudar alguém. Aqui eu estava na minha relação aqui, a pastora Ruth Lino, lá em São Paulo. Deus abençoe. A pastora Ruth Lino foi uma amigona que nós conhecemos aqui em Porto Alegre. E ela se mudou lá para São Paulo e está lá. Né? O filho dela é médico também, umas pessoas maravilhosas. Que Deus abençoe você. Né? E as pessoas estão pedindo para mim para ser amigo no Facebook, né? E eu fico analisando às vezes as situações de cada um para a gente ser amigo da pessoa, né? Conhecer. Eu fico feliz com isso, porque o nosso trabalho ele é feito para Jesus. Né? O objetivo número 1, principal, que a pessoa tenha acesso ao reino de Deus através da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e você pode ter certeza que você é bem-vindo na nossa vida. Eu, se for relacionar as pessoas que eu conheci através do Evangelho, é uma lista grande, mas aos pouquinhos eu vou falando cada dia de uma parte, e assim a gente vai levando a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Agora, depois do feriado, dia 1º, né, já temos que trabalhar de novo, então vamos trabalhar em nome de Jesus. Em Gênesis, eu quero falar hoje sobre essa questão da certeza, da fidelidade de Deus. E aí eu encontro na Bíblia uma palavra em Gênesis 22, eu quero ler aqui, vamos ver o que Deus vai falar. Uma outra coisa importante que eu tenho procurado orar, né, para não criar expectativa assim, de alguma coisa, porque de repente a gente está falando uma coisa que não é aquilo que Deus quer. Né? Pode acontecer, mas o Senhor não está falando da palavra? Sim, mas tem que ser uma palavra que venha para o momento da pessoa, que ela vai encaixar direitinho naquilo que a pessoa está precisando. Por exemplo, a minha pergunta é, de onde que Abraão tirou fé para apresentar o seu filho Isaac como sacrifício? É uma pergunta interessante. Vamos lá, o que diz aqui então, ó, no capítulo 22 de Gênesis? Deus prova Abraão. Quer dizer, se ele provou Abraão, ele vai te provar também. Ele vai me provar. Tá? Depois dessas coisas, deu Abraão a prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Esse é o soldado pronto para o serviço, pronto para o chamado. Eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Ontem eu até me passei, eu normalmente faço assim em torno de 25, 30 minutos. Né? A gente não pode ficar assim, tem que ter um tempo para as pessoas meditarem também. Nem todo mundo tem tempo de ficar ali. Eu, como amo, eu fico 1, 2 horas, 3 horas ouvindo. Tanto é que eu faço os vídeos e depois eu escuto. Porque eu acredito que não é o Júlio da Luz que está falando no espírito. O espírito, o Júlio da Luz está falando no espírito, mas o espírito que está falando é o Espírito Santo de Deus, através da minha vida. E eu quero que isso fique bem claro, porque eu tenho entendido que é importante a gente chegar no ponto X da questão. Como hoje eu falo a respeito dessa certeza da fidelidade de Deus, a importância que é você orar com essa certeza. Enquanto eu meditava sobre o que eu ia falar hoje, eu lembrava de Pedro, a questão lá dele ter caminhado por cima do mar. Mas Pedro, ele fala, né? Se é tu, Senhor. Quer dizer, ele já foi duvidando. E a dúvida ela não contribui para a fé. Então é importante a gente ter certeza. Né? E essa certeza é a própria fé que Deus nos deu, que ela vai trazer. E para isso você tem que, olha, será que eu estou puxando base para o meu assado? Não. Tem outros pregadores aí. Escute os pregadores que pregam a palavra de Deus. Escute a palavra que eles estão falando, a mensagem que eles estão trazendo. Se eles falarem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se eles falarem na pregação deles, se eles citarem, se eles recitarem a respeito da obra da cruz, é um bom caminho. Se eles usarem a Bíblia, essa aqui, ó, a Bíblia, ó, para fazer a sua pregação, a sua explanação, o seu comentário, é um sinal que é da parte de Deus. Ninguém vai ficar aí falando para se promover através do nome de Jesus. Não. Jesus não veio para promover ninguém. Ele veio para salvar. Então, graças a Deus por isso. Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus à prova Abraão. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. É importante a gente estar pronto quando o Senhor chamar. E o Senhor hoje está chamando pessoas. Pessoas que já fizeram, eu tenho insistido nisso porque eu sinto realmente que o Evangelho, o chamado de Deus para uma pessoa é tão importante que a gente precisa estar sempre lembrando. Né? Se você vai encontrar palavra na Bíblia que é uma lembrança. Você não pode deixar de fazer as coisas de Deus, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que congregar, você tem que fazer a obra de Deus. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho. Esse relato de Deus para Abraão é para ver como Deus prova mesmo. É para o camarada dizer, mas o Senhor agora quer que eu dê o único filho que eu tenho. É um pensamento humano, mas é a grande realidade. Deus queria que Abraão sentisse realmente o que Deus estava propondo para ele. Isso hoje serve para nós. Deus quer que a gente saiba realmente. Não, eu quero que tu me sirva, eu quero que tu seja verdadeiro, que tu seja fiel. Eu quero que tu tenha certeza. O Senhor quer que nós tenha certeza disso que a gente está falando. Porque senão a gente fala um tempo e depois desiste. Ou um dia faz, outro dia não faz, um dia vai na igreja, outro dia não vai. Quem realmente acredita, eu sei que ele vai fazer a vontade de Deus. Isaac, a quem amas, olha só, duas coisas importantes. Isaac era o único filho que ele tinha e ainda Deus sabia que ele amava ele. Deus quis mostrar para ele. Deus quer mostrar para nós que ele sabe se nós amamos as pessoas, se nós amamos o reino de Deus, se nós amamos fazer aquilo que Deus quer. Para você ter certeza, essa certeza que a gente precisa da fidelidade de Deus, a gente tem que entender isso. E se a gente não entende, meu amigo,
Você pode pedir em oração para Deus, e aí vem a oração, sempre falando a oração é necessário, a oração é importante, não deixe de orar. Né? Se você quiser saber como é que a gente adquire sabedoria, se você quiser saber como é que a gente adquire, orando. Não é o que a Bíblia diz, quem quer sabedoria peça a Deus, lá em Tiago. Quem quer sabedoria peça a Deus. Então você pedindo, você vai estar orando. E você vai ter a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E aí a gente vê, né? Eu falei um pouquinho sobre Pedro. Pedro se converteu. Né? Foi um dos apóstolos de Jesus que repercutiu a vida dele. A vida espiritual, a comunhão dele com Deus. A sombra de Pedro, as pessoas que eram colocadas sob a sombra de Pedro eram curadas. Quer dizer, aquele que fez, que negou Jesus, que falava coisas que meio que abruptamente, né? Os próprios colegas dele, discípulos, em alguns momentos eu estou aqui colocando a minha parte só para nós interagir. Ô Pedro, tu tem que ir devagar. Calma, Pedro. Como a gente faz com uma pessoa? Quando eu fui para a igreja, muitos irmãos que me conhecem até hoje, eles algumas vezes falaram: ô irmão Júlio, tem que menos. Porque a gente quer fazer. Aí vem aquele conflito do querer fazer humano e o querer de Deus. E é muito diferente. O querer humano é uma coisa. Que é necessário também você querer, você ter vontade. Mas isso tem que estar sujeito a Deus. E aí você, sujeito a Deus, vai fazer exatamente a vontade de Deus. Glória a Deus. Tá bom? Acrescentou Deus: toma o teu filho, né, que eu já falei sobre isso, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, o lugar do sacrifício. Né? O lugar, Moriá, é um monte aonde o Senhor indicou. Veja que Deus mandou, ordenou a Abraão. Deus dá as diretrizes daquilo que Ele quer que a gente faça. As diretrizes é exatamente como precisa ser feito. Se um arquiteto, né, que ele desenha aquela planta e ele faz aquela planta porque ali tem uma instrução técnica que vai passar pelas mãos do engenheiro, vai chegar nas mãos do mestre de obra, e o mestre de obra vai passar para o pedreiro, para o carpinteiro, para o ferreiro, e a obra vai se erguer. Olha, é só olhar para uma grande construção e você vai ver como o planejamento é uma coisa importante. A nossa vida precisa ter planejamento. Uma casa, né? E as irmãs sabem muito bem disso. As irmãs, se tem uma coisa que deixa uma irmã, eu estou falando das mulheres, né, chateada, é uma casa desorganizada. Porque ontem a minha falou até, nós somos disso. Deus fez a mulher para organizar as coisas. E o homem? Para ajudar ela a organizar. Para ajudar as irmãs a organizar a casa. Né? Mas aquela coisa pura a respeito da organização está na vida da mulher. O homem já é mais, né? Pro pesado, carregar um armário, arrastar uma geladeira. Não arrasta, vai estragar. Glória a Deus. Olha só, vamos lá. Hoje foi o dia dos abraços. Eu quero todo dia dar um abraço porque eu me lembro que nós fizemos um projeto, né? O Abraço da Fé. E o pastor Ezequiel sempre fala, isso é de Deus. Pastor Ezequiel, esse projeto nós temos que colocar em prática. Né? Vamos começar aqui pela internet. Você vai hoje abraçar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, meio que de surpresa assim. Vem cá, quero te dar um abraço. E aí você dá as razões por que você está abraçando aquela pessoa. Né? Eu tenho aí, nós temos aí o exemplo, né, de muitos homens de Deus, mas eu sempre lembro do pastor Valdemiro, o apóstolo. Ele abraça as pessoas. Né? É um homem que
que é um homem de Deus e tem isso, né? Ele não tem, eu não tenho medo de abraçar aquela pessoa, nem tem porquê. Né? Quem é de Deus não tem que ter medo, tem que usar fé e crer na fidelidade de Deus. Deus é fiel. Se Ele disse para nós que nós vamos ter a certeza dEle, a garantia dEle, a ajuda dEle, o estar junto dEle, é nisso que a gente tem que acreditar. Né? Isso que a gente tem que acreditar. Eu falei para o irmão ontem, o irmão João Braga e a irmã Fátima estiveram aqui em casa, e eu disse para eles que é mais importante você estar com Jesus do que estar ouvindo coisas. Né? O mais importante é estar com Jesus. É Ele que vai. A decisão final de quem se salva e de quem não salva é Jesus que tem. Ele tem a chave da morte e do inferno. Né? Então é Ele que vai mostrar. E eu sei assim por experiência, que muitas pessoas abandonam Jesus por causa de coisinhas. Ah, mas isso aqui eu tenho dúvida. Não é dúvida, eu não estou falando de dúvida, estou falando de certeza. Você precisa ter certeza. Essa certeza de Deus, da fé, vem pelo ouvir a palavra. Por isso que eu digo a todos, para os meus amigos, para os meus inimigos, eu digo, falando assim, o pastor Júlio está cheio de inimigos. Graças a Deus não. Meus inimigos são os espíritos contrários. Principado, potestade, hostes espirituais da maldade. Que eu repreendo em nome de Jesus. Né? E eu quero abraçar as pessoas. Eu quero salvar. O querer meu que eu estou falando, eu quero salvar, é o que Jesus está falando hoje. Eu quero salvar vocês. Vocês não estão vendo? Aqui, ó, a prova, Deus colocou a prova. Abraão. E especificou para ele. O Senhor estava dando elementos para Abraão desistir. Por que eu falo isso? Porque o Senhor falou aqui, por exemplo, o que ele acrescentou? Toma o teu filho, teu único filho. Poxa, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um e está me pedindo para mim sacrificar. Eu estou só interagindo. Que é o que a gente pensaria. Eu, pelo menos, pensaria isso. Poxa, o Senhor sabe que eu tenho um e agora está me pedindo. Quantas vezes a gente pega? Alguém pede alguma coisa para nós e a gente diz, mas eu só tenho esse. Tá, mas e aí? Não dá para me ceder esse espaço aí? Nós temos que ser mais ágil, mais disponível. Isso eu estou falando das coisas de Deus e serve para as coisas também do dia a dia. Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, pediu forte, ó, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Orientação, segue a orientação de Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, segue a orientação de Deus. Ele está dizendo que vai mostrar para você. Como é que a gente sabe que é Deus? A palavra. A palavra. Ele disse para Abraão, serve para mim, serve para ti, serve para todos. As pessoas de fé têm que fazer conforme está na Bíblia. Quer ver? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Eu gosto de de madrugada. Todo dia. Tem gente que diz assim, o senhor não dorme. Pois é. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos. E Isaac. Quer dizer, aqui eu já sinto que ele já tinha aceitado a proposta de Deus. Claro, eu conheço a história de Abraão, então alguma coisa eu já sei. E rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar de Deus que havia indicado. Veja, aí tem uma coisa que o Senhor não falou. Mas Abraão sabia que para esse sacrifício precisava de lenha. Isso serve para nós hoje, mostra alguma coisa. Tem coisas que a gente sabe que não precisa Deus falar. Quem quer fazer o sacrifício já sabe que precisa de lenha. É a mesma coisa que a pessoa, tu convida uma pessoa para sair, isso aqui é só para a gente interagir. Tu convida uma pessoa para sair, tu diz assim, ó, vamos em tal lugar. A pessoa pensa assim, ele está me convidando e ele vai pagar a minha passagem do ônibus. E aí ela fica tranquila, mas ela não te fala que não tem a passagem. Aí chega lá no ônibus, tu passa a roleta e embarca no ônibus, passa a roleta. Daqui a pouco tu vê
o vivente gritando, e a minha passagem? Mas tu não sabia que ia precisar de uma passagem? Se tu sabe que tu não tem a passagem, avisa, porque eu garanto a minha passagem. Né? E se eu não tenho? Tá entendendo? Isso é só para a gente interagir como as coisas são, como elas precisam ser. O que é para você fazer, Deus não vai vir fazer. É você que tem que fazer. Não é? Se levantar, ir na igreja. O que você precisa na igreja? Você já sabe. Então não precisa estar falando, isso você tem que fazer, isso, aquilo. A gente aprende uma vez. Eu, por exemplo, fui para a igreja, aprendi o que eu tenho que fazer e hoje não precisa me falar. Né? Eu faço em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Nós estamos falando de certeza de fé, eu não quero passar do horário, já vai ser 7 horas. Quero orar contigo e eu quero ler algo que eu escrevi aqui a respeito. A fé de Abraão para oferecer Isaque não surgiu de um otimismo, quer dizer, não foi de uma coisa humana. Cego, ele sabia o que estava fazendo. Ele não foi às escuras assim. Isso é importante. Às vezes a pessoa vai assim. Preste bem atenção, abre bem os olhos quando vão te fazer qualquer proposta. Não vai às cegas assim. Mas de uma profunda experiência de relacionamento com Deus. Já pensou? Já pensou? Onde o Senhor está nos levando? No profundo da certeza de fé. Você e eu vamos orar agora com essa certeza, mas com essa profunda, porque nós temos relacionamento com Deus. Imagina, eu não marquei o dia que eu entrei na igreja, mas eu acredito que está perto já, agora, hoje, né? Eu vou falando, estava em 30, estava em 35. Mais de 35 anos de caminhada com Jesus. Isso me faz mais que as outras pessoas? Não, mas eu aprendi algumas coisas. Enquanto eu pensava a respeito de Abraão, tem coisa interessante para falar sobre Abraão. O que foi mais importante nessa caminhada para Abraão, comparando esse pedido de Deus aqui, para ele, para sacrificar Isaac? Eu creio e entendo que o mais importante foi o Senhor tirar ele de onde ele estava. Porque depois o Senhor foi fazendo as demais coisas. Né? As demais coisas vos serão acrescentadas. Então quando Deus disse para ele, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão estava pegado aquilo. Estava pegado ali. Então o primeiro passo, aí eu vejo o mais importante, foi isso. Deus tirar ele dali. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Quer dizer, tu não vai te mandar mais, Abraão. Tu não vai sair por aí de qualquer jeito, indo para onde tu tem ido, porque é assim que a gente faz. Muitas vezes a gente vai no lugar e depois pergunta para Deus. Não. Antes você ora e pergunta para Deus, depois você vai. Mediante a autorização de Deus. Autoridade na vida de uma pessoa. E isso fala de profunda experiência de relacionamento com Deus. Abraão teve isso. E o Senhor quer nos dar isso hoje. Para nós, quando orar, nós vamos ter resposta de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado pelo sacrifício da cruz, pela obra, pelo sangue derramado. Senhor, seria, Pai, em vão nós estar falando aqui se não acreditássemos em Jesus Cristo e na obra feita na cruz do Calvário. Por isso, meu Pai, nós oramos agora pela fé, que essa profunda certeza, Pai, de fé que nós temos em Ti, da Tua fidelidade, meu Pai, eu lhe peço agora, Senhor, ouve a oração dessa pessoa que está orando agora, ouve o pedido dela, Senhor, responde, meu Pai, assim como o Senhor foi com Abraão, seja conosco agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, eu abençoo meus amigos, Pai, restaura, Senhor, restaura a nossa vida, Pai, as nossas dificuldades, Senhor, as nossas diferenças,
o trato nosso com a nossa família, com nossos amigos, Senhor. Muda isso, meu Pai. Nos ajuste, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo, Pai querido. Eu abençoo a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos. Um abração muito de amigo mesmo, assim. E confie profundamente na fidelidade de Deus. Tenha essa certeza desse profunda experiência de relacionamento com Deus. É importante, mas o Senhor quer nos dar infinitamente mais, além do que pensamos ou pedimos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Vamos embora, mas amanhã de manhã tem mais, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.